3 episódios. Bastou 3 episódios para um anime que o foco nem é romance fazer uma coisa que os próprios animes que são focados em romance demoram pra um senhor caralho pra fazer. E é por isso, cara, é por isso que eu digo que esse é um dos melhores animes da temporada, cara. Eu já conhecia isso no mangá, mas agora que veio pro anime eu gostei mais ainda da cena. Foi algo muito do nada? Foi, mas eu tenho certeza que deve ter pegado muita gente desprevenida. Obviamente quem não conhecia o mangá. Mas bem, hoje estou para trazer a review do episódio 3 de Yofukashi no Uta, ou Call of the Night, onde foi apresentado uma amiga do Kou, ao qual ele nem estava muito lembrado que era amiga dele. E também num pouco mais de aprofundamento na relação do Kou e da Nasuna, e também do beijinho que acabou tendo no final. Mas antes de começar esse vídeo, como é padrão aqui, se você não é no canal, por favor se inscreva e ative o sininho para não perder mais um vídeo, deixa teu like que ele ajuda pra caramba, me siga nas minhas redes sociais. Então bora lá começar com essa review. O episódio ele começa exatamente de onde parou, que foi quando o Kou ele acabou descobrindo quem é que tava com um outro relógio de pulso antigo dele, que no caso é uma antiga amiga dele chamado Akira, que perguntou pra ele o que é que ele tava fazendo. Mas estranhamente nesse momento o anime ele acabou cortando pra uma cena onde a Nasuna ela pergunta se o Kou ele tem amigos, e ele só responde com essa incrível careta. Bem, o Kou ele acaba fazendo uma pergunta muito estranha, perguntando pra Nasuna de que a partir de que ponto as pessoas são consideradas amigas. E bem, essa é uma pergunta muito específica, tanto que nem mesmo a Nasuna ela soube muito bem explicar isso pra ele. Mas uma coisa muito interessante que ele acaba dizendo é que ele acha um pouco rude chamar alguém que você não vê há muitos anos de amigo. O que, olha, indo um pouco pelo raciocínio dele, isso pode até ser verdade, mas eu acho que isso pode muito bem variar de que tipo de pessoa e que tipo de relação você tem com ela. Então agora voltando pro presente, o Kou acaba perguntando pra Akira por que ela tava com o relógio de pulso dele. E é aqui que começa o momento que ele deve estar morrendo de vergonha. Acontece que o lugar que o Kou acabou deixando o relógio de pulso dele era a caixa de correio da Akira. E a Akira acreditava que ele tinha dado aquele relógio de pulso exatamente pra ela, mesmo que o Kou não soubesse que aquela era a caixa de correio dela. E ela acaba dizendo algumas coisas sobre como, por exemplo, eles terem se distanciado um pouco, sobre como eles eram em salas diferentes, e o Kou ele ter se tornado bastante extrovertido. Mas o mais importante é que depois que ele parou de ir pra escola, ela acabou ficando bastante preocupada com ele. E como ela tinha esse relógio de pulso, ela decidiu ligar pra ele, já que afinal eles eram amigos e é normal amigos se preocuparem uns com os outros. Assim, a vergonha deve ter batido muito forte no Kou, e meio que pra não quebrar essa interpretação da Akira, ele decidiu ir só na onda dela e falou que tava muito feliz de finalmente encontrá-la de novo. Eles acabam tendo uma pequena conversa bem rápida, que inclusive parece que a Akira ela também tá sofrendo um pouco de insônia, porque ela tá indo mais ou menos 4 da manhã direto pra escola. Mas ela no final acaba dizendo que foi divertido encontrar o Kou de novo, e eles meio que acabam marcando pra no dia seguinte eles se encontrarem de novo e conversarem mais um pouco. E aí no dia seguinte, num horário bem parecido que ele encontrou a Akira, o Kou ele já tava logo saindo da casa da Nasuna pra assim logo encontrar ela. E assim, eu não quero dizer nada, mas a cena que mostra o seguinte, parece muito que ele acabou de sair de uma certa situação com a Nasuna. Ela até mesmo brinca com a situação, sabendo muito bem que ele vai encontrar outra mulher, meio que invertendo os papéis do último episódio, que era da Nasuna indo atrás de outra pessoa, mesmo que aquilo fosse mentira dela. Só que aqui, agora é o Kou que tá indo atrás de outra. Bom, pelo menos entre aspas. Não é do mesmo jeito, mas dá pra fazer aquela piadinha que a própria Nasuna fez, por mais que ela realmente não se importasse muito com isso. Ela acaba perguntando pra ele se ele iria encontrar outra mulher, e o Kou acreditando que ela não ia gostar nem um pouco disso, ele acaba mentindo até o final de que ele não ia. Mas a Nasuna já tá ligada nas paradas. Ele então, depois de sair na casa da Nasuna, ele acaba encontrando a Akira, e pelo visto não é o dia seguinte, e sim só mais um dia, onde ele de novo acaba encontrando a Akira, e eles acabam jogando conversa fora, porque segundo ele, eles realmente não conversam nada muito importante. Eles acabam tendo uma pequena conversa quando a Akira ela pensou que o Kou não se divertia muito em conversar com ela, mas ela afirma que ela sim gosta de conversar com ele e de que também acha divertido, fazendo o Kou pensar de que talvez ela gostasse dele. Só que ele não pôde muito bem confirmar esse pensamento porque tinha uma pessoa atrás da árvore.
árvore. E essa pessoa era a Nazuna. E quando viu aquilo, do jeito que a cabeça dela é e também do jeito que ela pensa, ela obviamente pensou que aquilo era coisa de putaria. Até mesmo segundo a legenda, aquilo era um famoso rala e rola. A Akira acaba perguntando se o Kou conhecia a Nazuna. E aí durante a conversa que o Kou acaba tendo com a Nazuna, porque ela fica distorcendo algumas coisas entre eles, ela acaba percebendo o jeito que o Kou chama a Nazuna e também o jeito que a Nazuna chama o Kou, fazendo ela pensar que possivelmente o Kou gosta da Nazuna. E claro, quando toca nesse assunto de gostar, a Nazuna já fica vermelhaça. Ela acaba ficando bastante irritada com isso e ela praticamente puxa o Kou pra ela pra demonstrar a relação que eles estão tendo. E ela suga o sangue dele na frente da Akira, que de primeira tinha pensado muito que ela ia beijar o Kou, mas quando ela viu que ela na verdade estava sugando o sangue dele, ela ficou bem confusa sobre o que estava acontecendo, mas ela logo soube que a Nazuna era na verdade uma vampira. Então depois de eles entrarem no bar, a Akira acaba fazendo duas perguntas pro Kou, que a primeira é por que ele tá deixando a Nazuna sugar o sangue dele, e a segunda é por que ele não tá indo para a escola. Mas o Kou, ele apenas responde a segunda pergunta dela, que aqui ele foi realmente bem mais direto do que no primeiro episódio. Ele basicamente disse que ele não tava se divertindo, por mais que ele estivesse sendo um aluno bom e ele pensou que não ia ser incomodado, ele não tava gostando de ir para a escola e não tava se divertindo. E a Akira, que ouviu o desabafo dele, ela também falou para o Kou de que ela não gosta de ir para a escola e de que também não acha divertido. E então ela acaba dizendo de que quando ela finalmente encontrou o Kou, vamos dizer que foi realmente um momento onde ela realmente pôde se divertir. E ela então decidiu fazer um pedido pro Kou de que é para ele ir para a escola, porque como ela acabou se divertindo de encontrar o Kou, ela acha que também vai ser muito divertido se ele fosse para a escola, porque aí seria um momento em que ela poderia ter diversão. Só que aí então a Nazuna, que estava quieta até agora, decidiu se intrometer na conversa. Primeiramente dizendo que a Akira era bem interessante, já que até no meio da conversa ela tinha chamado a Nazuna de monstro, na cara de pau. Mas ela logo então pergunta pra Akira se ela é realmente amiga do Kou. E ela meio que acaba ofendendo um pouco a Akira, perguntando de que se ela era realmente amiga do Kou, por que ela não tentou contatar ele ou pelo menos ver se ele estava dando algum sinal de vida. E com essa pergunta que realmente deixaria qualquer um desconfortável, ela acabou saindo do bar com uma cara de que, bem, ela tá um pouco puta. E olha só, ela também saiu sem pagar. O Kou, vendo que a situação tava um pouco estranha e também um pouco incômoda, ele acaba indo atrás da Nazuna e ele pergunta se ela tava brava. Ela responde que não, mas ele consegue ver de que ela realmente tava brava sim. E ele insistiu muito em ela dizer o porquê, mas ela não gostou nem um pouquinho do Kou, ele fica insistindo em querer saber se ela tava realmente brava, mesmo ela respondendo que não. E ela simplesmente só foge dele usando os poderes dela de vampiro. Então, sabendo que tinha alguma coisa de errado aí, o Kou, ele tenta ir atrás da Nazuna e ele procura ela por muito tempo mesmo, tanto tempo que tava já até mesmo amanhecendo. Ele ficou tão imerso nos pensamentos dele para saber do porquê que a Nazuna tava tão brava, que ele até mesmo acaba tropeçando e machucando a boca dele. Por que eu tô falando isso? Bem, isso vai ser importante. O Kou então ele acaba lembrando do relógio de pulso que ele tinha, e sabendo que a Nazuna também tinha o dela, ele decidiu ligar para ela para saber onde que ela tava, onde pelo menos conseguir conversar com ela. E sim, por incrível que pareça, ela acaba atendendo ele, e a primeira coisa que ele fez foi pedir desculpa para ela por estar saindo, entre aspas, com outra garota, mesmo que ela dissesse que não se importasse com isso. E ele logo explica de que ele nunca acabou brigando com um amigo antes, e de que, se possível, ele queria fazer as pazes com ela, mesmo não sabendo do porquê que ela estava brava. E logo quando ele disse isso, a Nazuna já logo apareceu na frente dele, fazendo uma pequena brincadeira dizendo que o relacionamento físico entre eles merecia fazer as pazes. E ela então, ela finalmente explica do porquê que ela estava brava. Ou melhor, segundo ela, ela não estava brava, e sim irritada. E o motivo dela estar irritada era porque o Kou, ele tinha hesitado em responder a Akira com o pedido dela de ele ir para a escola. Mas o Kou, ele só acaba respondendo de que ele acabou demorando para responder porque ele literalmente não sabia colocar em palavras direito para falar para amiga dele de que ele queria se tornar um vampiro. E realmente faz sentido, porque tu literalmente não chega no teu amigo e fala isso. A Nazuna então acaba percebendo que o Kou, ele tava com a boca dele machucada, e quando ela viu isso, ela não perdeu a oportunidade e assim acabou lascando um beijão na boca
do Cole. Sim, quando eu disse que realmente o chip ia acontecer, eu não tava brincando. E literalmente o anime onde o foco nem é tão romance assim, já no terceiro episódio teve um beijo. Agora vocês entenderam do porquê que eu gosto tanto assim do mangá? E a Nazuna no final acaba fazendo uma brincadeira do Cole dizendo que a Akira era a amiga humana dele. Então, no caso, a Nazuna seria a amiga vampira dele. E ela acaba brincando, dando um tchau, chamando ele de amigo. E a única reação que o Cole conseguiu ter é que depois que a Nazuna saiu, ele ficou falando diretamente pra ela de que amigos não beijam os outros ou fazem coisas do gênero. E assim, desse jeito bem engraçado, termina o episódio. Esse episódio ele foi um pouco mais do mesmo que nem o primeiro e o segundo episódio, mas com uma diferença de que agora introduziu uma nova personagem, que é a amiga ao qual o Cole nem ao menos estava lembrado, que é a Akira. Ela demonstrou pelo menos uma personalidade não muito desenvolvida agora, mas eu posso garantir pra vocês que ela logo vai começar a ser desenvolvida nos próximos episódios. Mas uma coisa bem interessante que é melhor vocês lembrarem é que a Akira junto do Cole também tá tendo um pouco de insônia, e acredite, ela não vai ser a única da roda do Cole que vai começar a ter isso. Agora, já falando sobre o beijo, eu acho que eu já falei o suficiente aqui, não é? Mas uma coisa que eu acho bem engraçado sobre esse beijo deles é que, vamos dizer que a relação pra meio que transformar o chip deles em realidade não tá andando muito como normalmente anda. Ele tá meio que sendo desenvolvido de um jeito bem diferente. E eu acho que é isso que tá tornando muito interessante a relação deles. Ao invés de ser trabalhado como na maioria das vezes aqui tá sendo trabalhado de um jeito bem diferente. Eu acho que vocês podem muito bem perceber isso só por causa desse beijo e o que com certeza no final cada um pensa sobre isso. Mas é isso, no fim a gente teve mais um episódio legal de Slice of Life de Yofukashi no Uta e os próximos episódios vão ser mais ou menos a mesma coisa. Mas eu posso garantir que depois de alguns episódios mais pra frente vai mudar algumas coisas aqui no anime. Mas enfim, gente, e você? O que tu achou do episódio? Gostou? Não gostou? O que achou desse beijo? O que achou da nova amiga do Yamori? Comenta aí, porque eu vou querer saber. Mas é isso, se você é novo no canal, por favor, se inscreva e ative o sininho pra não perder mais nenhum vídeo. Deixa teu like que ele ajuda pra caramba. Me siga nas minhas redes sociais. E então, até o próximo vídeo.